Estou pensando em me divorciar da minha esposa porque ela não consegue superar a perca da mãe. Olá a todos. Peço que se inscrevam e deixem seu like porque isso vai ajudar demais no meu trabalho. Agora aproveite seu relato. Sim, eu sei, todo mundo está entusiasmado com o título e pronto para me dizer que não sou boa pessoa. Para essas pessoas, imploro que assistam o resto da história antes de fazer um julgamento. A mãe da minha esposa faleceu há 5 anos de câncer de pulmão. Não foi fácil. Nossas vidas, compreensivelmente, entraram em pausa após o diagnóstico e nós dois passamos muito tempo fora do trabalho ajudando a cuidar da mãe dela. Minha esposa teve uma demonstração de luto bastante típica da época, passando por diferentes estágios. O mesmo acontece com nossos 3 filhos. Depois que ela faleceu, minha esposa ficou muito mal. Eu entendo isso totalmente. Não posso dizer que sei exatamente o que ela passou, porque nenhum dos meus pais morreu, mas entendo quão devastada ela ficou. Durante meses depois, ela mal conseguia funcionar. Eu gentilmente assumi praticamente todas as responsabilidades da casa e das crianças. Ela vinha frequentando o aconselhamento de luto desde o diagnóstico e continuou após a morte. Nada disso é o problema. Esforcei-me para ser o mais solidário possível. Ela chorou no meu ombro todas as noites durante meses e eu pensei que isso era o pior, de para melhor ou para pior. O problema é que depois de 5 anos ela não parece melhor nem mais funcional. Ela interrompeu o aconselhamento do luto há cerca de 4 anos e recusou-se a ir novamente, afirmando que isso não ajudaria e que nada poderia. Cerca de 1 mês antes de qualquer feriado importante, ela terá uma grande recessão. Fica na cama metade do dia, chora o dia todo, não quer interagir com a família, não tem energia para fazer nada em casa. Isso acontecerá todos os dias até cerca de 1 semana após o término do feriado. Cada feriado é uma dor intensa, tanto agora quanto há 5 anos. Outubro, novembro, dezembro e janeiro, a mês de aniversário da mãe, todos os anos são particularmente ruins. Estou essencialmente sem minha esposa e sou pai solteiro de meus 3 filhos. No total, ela fica completamente incapacitada pelo luto durante cerca de 6 meses por ano, e tem sido assim nos últimos 5 anos. Quando digo incapacitado, quero dizer incapacitado. Quando ela está no auge da dor, ela é completamente incapaz de ter intimidade comigo ou com as crianças. Não há abraços, passar tempo conosco, sair em família. Não faço esse 3 show durante metade do ano. Parei de perguntar se ela quer falar sobre isso porque ela não consegue pronunciar nenhuma palavra entre os soluços, se tentar. O que mais dói é que as crianças pararam de perguntar ou de se preocupar. Se eles virem a mãe na cama quando chegam em casa, eles simplesmente passam o dia e podem mencionar casualmente: "Ah, a mãe está triste hoje", se seus irmãos ou eu perguntarmos onde ela está. Eles realmente não buscam mais carinho com ela, porque raramente conseguem algo além de lágrimas. Já discuti isso com terapeutas, meus pais, amigos, etc. e conheço todas as refutações que as pessoas têm sobre isso, então deixe-me preveni-las. Ela não está disposta a voltar à terapia para aconselhamento do luto ou consultar um médico para depressão. Sim, eu sei que ela está gravemente deprimida. Não posso forçá-la a ir ao médico. Eu tentei muito. Sim, é realmente tão intenso quanto era há 5 anos. Não, eu nunca digo a ela para superar isso ou dispensá-la. Nos meus piores dias eu apenas dou espaço e a deixo em paz, na maioria dos dias tento oferecer-lhe algum conforto. Se você quiser me julgar por deixá-la sozinha, tanto faz, mas saiba que sinto que estou essencialmente cansado disso neste momento. Não, ela não tem histórico de depressão, mas tentar. Não sei se isso é relevante. Sinto que minha esposa morreu quando a mãe dela morreu. Eu faria qualquer coisa para recuperá-la, mesmo que fosse um pequeno pedaço dela, mas ela não parece disposta ou capaz de superar a morte de sua mãe. Sinto-me péssimo por considerar o divórcio, mas não sei mais o que fazer. Primeira atualização. Eu meio que juntei aquela postagem como um fluxo de consciência no meu intervalo no trabalho. Só voltei e olhei para ele mais tarde, porque presumi que seria enterrado, já que nada que postei recebeu muita atenção. E, honestamente, pensei que seria eviscerado nos comentários por ser insensível ou indiferente. Fiquei chocado com o número de respostas e mensagens diretas muito gentis que recebi e me senti um pouco sobrecarregado com a ideia de responder a todas elas, então decidi postar uma atualização aqui. Algumas pessoas mencionaram que eu deveria interná-la involuntariamente em um centro médico. Não mencionei no post original, mas perguntei ao nosso médico de família sobre isso há talvez 1 ano, e ele me disse que, a menos que ela seja uma ameaça para si mesma ou para os outros, é improvável que isso aconteça. Eu também pesquisei isso e isso parece ser verdade para o estado em que vivemos.
Concordo que ela precisa de tratamento médico. Suspeito que durante o ano de aconselhamento do luto após a M0 da mãe, ela não foi honesta com o conselheiro. Tenho uma lembrança claramente triste dela voltando para casa depois de uma de suas últimas sessões e me contando que seu conselheiro disse que ela provavelmente não precisaria ficar muito mais tempo, então ela se deitou na cama e chorou. Não consegui convencê-la a voltar ao aconselhamento. No entanto, estou feliz por ter postado no Reddit, porque de alguma forma eu realmente não tinha considerado que ela poderia precisar de um tratamento mais intensivo do que apenas aconselhamento. Também vi um comentário que me assustou muito, de que ela poderia fazer algo drástico se eu lhe desse um ultimato de divórcio. Com essas coisas em mente, não acho que fazer isso seja o caminho a seguir. Em vez disso, estou planejando escrever uma carta para ela explicando como precisamos dela de volta, e que a amamos e cuidamos profundamente dela, mas ela precisa de mais ajuda do que podemos fornecer sozinhos, e dizer a ela que ela precisa ir para o médico e seja honesto sobre o que ela está passando. Obrigado por seus conselhos a todos. Segunda atualização. Eu não estava planejando postar novamente, mas recebi muitas mensagens de apoio pedindo uma atualização, então vamos lá. Minha futura ex-esposa perdeu completamente a cabeça. Depois da minha última postagem, passei alguns dias escrevendo a carta para ela. Nele expliquei que as crianças e eu a amamos muito e que estamos preocupados com ela. Descrevi todo o comportamento preocupante e disse a ela que acredito que ela precisa procurar cuidados médicos adicionais. Expliquei que parecia que ela sofria de um luto complexo, obrigado a todos que apontaram isso, e que a terapia do luto que ela fez anos atrás foi insuficiente para ajudá-la a superar isso. Eu não disse nada sobre a possibilidade de me divorciar dela, mas disse que as crianças não podem continuar a viver na situação atual. Foi uma carta longa e não tenho muita vontade de transcrevê-la aqui. Li a carta para ela na mesma noite em que terminei de escrevê-la, depois que as crianças foram dormir. Depois que terminei de ler, ela apenas olhou através de mim, a um olhar de 1000 metros, por provavelmente 15 minutos, então finalmente se levantou e começou a caminhar até a porta. Entrei em pânico e tentei impedi-la. Perguntei para onde ela estava indo. Podemos conversar sobre isso, estou preocupado com sua segurança. Ela revirou os olhos para mim e disse com a voz mais fria que já ouvi usar, e espero que quando seus pais morrerem, alguém não lhe diga para superar isso. Depois disso, não tentei impedi-la, apenas a deixei ir. Fiquei chateado por talvez 5 minutos antes que o pânico voltasse. Eu legitimamente pensei que ela iria acabar sozinha. Verifiquei meu telefone e ela havia desligado sua localização. Liguei e mandei mensagens de texto provavelmente 50 vezes durante a hora seguinte, implorando para que ela pelo menos me avisasse que estava bem e que não faria algo drástico. Pouco antes de ligar para a polícia, recebi uma ligação do telefone dela. Atendi imediatamente antes que pudesse falar alguma coisa. Uma voz de homem me disse: ela está bem, mas não quer falar com você, e desliguei. Eu senti como se estivesse tendo uma experiência fora do corpo naquele momento. Eu não tinha ideia do que diabos estava acontecendo. Quase chamei a polícia de qualquer maneira, mas estava me desassociando bastante e me convenci a desistir. Continuei ligando para o telefone dela a noite toda, mas ninguém atendeu novamente. Depois das 2 da manhã, ele começou a ir direto para o correio de voz. Mal dormi naquela noite. Quando acordei no dia seguinte, ela não estava em casa. Levei as crianças para a creche, eu normalmente faço isso e minha esposa normalmente ainda dorme enquanto eu faço isso, então graças a Deus eles não perguntaram onde a mãe estava. Tentei ligar mais para o telefone da minha esposa durante toda a manhã, mas ainda estava na mensagem de voz. Liguei para o escritório dela e perguntei se ela estava no trabalho, e eles me disseram que ela havia telefonado dizendo que estava doente. Liguei dizendo que estava doente para trabalhar também e basicamente apenas sentei no meu sofá, tentando falar com ela, enquanto estava com os nervos em frangalhos. Liguei para minha mãe também e perguntei se ela poderia pegar as crianças na escola hoje e cuidar delas durante a noite. Ainda não contei a ela tudo o que estava acontecendo, apenas que havia surgido algo urgente e que eu precisava de ajuda. Minha esposa entrou pela porta algum tempo depois das 16 horas. Tentei abraçá-la e ela se esquivou de mim. Perguntei onde ela estava, sem resposta, apenas um olhar vazio. Perguntei quem havia me ligado do telefone dela, sem resposta, olhar vazio. Nesse ponto eu estava frustrado e disse a ela que se ela não quisesse explicar o que estava acontecendo, ela poderia dar o fora. Me arrependo de dizer isso dessa maneira agora, mas, cara, eu estava frustrado. Então ela começou a falar, mas era como se eu estivesse falando com uma inteligência artificial de conversão de texto em fala com a voz dela. Nenhuma emoção, totalmente plana, quase irritada. Ela me contou que tinha ido à casa do amigo John, o nome falso.
Eu não tinha ideia de quem diabos era John e pedi que ela explicasse melhor. Ao longo de mais ou menos 2 horas de conversa em que tive que arrancar detalhes dela, entendi a maior parte da história. Ela estava respondendo como uma advogada, respostas muito básicas, sem detalhes ou contexto fora exatamente do que eu estava perguntando. Basicamente, John é um colega de trabalho. Eu conheci o cara 1 ou 2 vezes em eventos do tipo festa de escritório, mas nunca conversei com ele. Nunca o vi saindo com minha esposa ou demonstrando interesse por ela. Mas, aparentemente, ao longo do último ano, ela tem revelado todos os seus sentimentos sobre sua dor pela morte de sua mãe para ele, e ele a está consolando. Ele também teve um dos pais que morreu de câncer, então acho que ela sentiu que eles tinham uma conexão que ela não tinha comigo. Depois que li a carta para ela, ela disse que percebeu que eu não me importo com a morte dela ou de sua mãe e foi até a casa de John para conversar e ser consolada. Perguntei-lhe categoricamente se ela estava tendo um caso com ele, e ela me disse que não. Perguntei por que ela nunca mencionou que era amiga íntima de um cara desconhecido e ela me disse que não era da minha conta. Perguntei se havia acontecido alguma coisa entre eles enquanto ela estava lá e ela disse que eles se abraçaram e ele a segurou enquanto ela chorava. Pedi para ver o telefone dela para verificar as mensagens entre eles e ela recusou. Eu não consegui arrancar dela mais detalhes sobre toda a situação. Então, quando ela foi tomar banho, tentei verificar o telefone dela. Ela havia mudado sua senha. Peguei o iPad dela, que ainda tinha minha assinatura biométrica impressa no polegar, e verifiquei lá. Saí de casa com o iPad para procurar evidências enquanto ela estava no banho. Não vi imediatamente nenhuma mensagem de ou para um John, mas depois de pesquisar brevemente, encontrei. Ela o colocou como Stacy em seus contatos, mas obviamente era ele. Havia textos que datavam de há mais de 1 ano. Muita dela falando sobre sua mãe, muito dele a confortando. Muito dele dizendo a ela que eu realmente não me importo com ela e que ele nunca trataria dessa maneira se eles fossem casados. Todas as suas respostas estavam de acordo. Muitas mensagens dela reclamando de mim. Muito dele falando mal de mim. Na noite em que ela saiu, ela mandou uma mensagem para ele: "Foda-se, estou indo se a oferta ainda estiver aí", seguida de um imediato "sim" responder. Então, na manhã seguinte, uma mensagem dela para ele dizendo: se ele perguntar, acabamos de conversar. Vomitei pela porta do meu carro em um estacionamento do Walmart por 20 minutos. Cheguei em casa e a encontrei no sofá ao telefone, aparentemente despreocupada ou sem saber que eu tinha saído. Eu disse a ela que sabia e que ela precisava ir embora. Mais uma vez ela apenas me encarou por um tempo, sem responder, até que eu fiquei irritado e disse a ela para dar o fora de casa. Ela imediatamente se levantou, me disse que John estava certo sobre você e saiu. Não a vi desde então. Eu disse às crianças que ela foi visitar os pais. Não sei o que dizer a eles, mas tenho que contar uma coisa em breve. Eu realmente nem sei o que fazer. Aparentemente preciso me divorciar dela, mas passar pela custódia, pensão alimentícia, etc. Sinto-me paralisado e ainda não fiz nenhum movimento. Eu sei que ela perdeu a cabeça e isso provavelmente é algum tipo de surto psicótico, mas eu simplesmente não consigo mais me importar. Faço uma cara corajosa e entorpecida para ir trabalhar, depois para meus filhos à noite, e depois choro depois que eles vão para a cama até adormecer. Sinto que minha vida essencialmente acabou. Sinto que John se aproveitou da vulnerabilidade dela, mas não quero nem me preocupar em tentar fazer com que ela veja que ele é um predador. Ela escolheu isso em vez da família que ficou com ela. Acho que não postarei mais atualizações ou entrarei mais nesta conta. Bem, é isso por hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar, e bebam água.